Em uma mansão onde o silêncio esconde segredos, uma idosa vive cercada por flores e aparências. Desconfiada de pequenos gestos e olhares estranhos, ela descobre um plano cruel para silenciá-la. Agora, sua única chance de sobrevivência pode estar nas mãos de uma simples faxineira. As gardênias do imenso jardim da mansão dos Vasconcelos, no alto da Boa Vista, bairro nobre do Rio de Janeiro, exalavam seu perfume, enquanto Dona Teresa, aos 75 anos, as regava com cuidado meticuloso. Seus dedos marcados pelo tempo tocavam as pétalas brancas como quem acaricia uma lembrança preciosa. A mansão, imponente e silenciosa, erguia-se às suas costas como testemunha de décadas de histórias não contadas. Dona Teresa, já está quase na hora do remédio, avisou Conceição, segurando a bandeja de prata. Aos 42 anos, Conceição trabalhava como empregada na mansão dos Vasconcelos há mais de 15 anos. Seu olhar atento e sua intuição apurada faziam dela mais que uma simples funcionária. Era uma observadora silenciosa dos dramas que se desenrolavam entre aquelas paredes luxuosas. Obrigada. Conceição, respondeu a idosa com um sorriso cansado. Você sempre cuida tão bem de mim. Dentro da mansão, Gustavo Vasconcelos, filho único de Teresa e executivo de uma das maiores construtoras do país, conversava ao telefone em seu escritório. Aos 50 anos, sua postura imponente e o tom decidido ao falar transmitiam o poder de quem está acostumado a ser obedecido. Na parede atrás dele, diplomas e fotos com políticos e empresários ilustravam sua trajetória de sucesso. Claro que confio em você para lidar com isso, Helena. Você sempre resolve tudo perfeitamente, ele disse antes de desligar. Helena Vasconcelos entrou no escritório com passos elegantes. Aos 45 anos, ela era a imagem da sofisticação. O vestido de grife, os cabelos impecavelmente arrumados e o perfume francês compunham uma figura quase perfeita demais para ser real. A reunião com o ministro foi confirmada. Ela informou, sentando-se na poltrona de couro. E o coquetel beneficente da fundação está praticamente organizado. Será o maior evento do ano. Gustavo sorriu admirando a esposa. 15 anos de casamento. E ele ainda se sentia fascinado por aquela mulher que comandava a Fundação Novos Horizontes, um projeto assistencial que atendia comunidades carentes na Baixada Fluminense, com a mesma destreza com que organizava jantares para a elite carioca. Você é incrível, ele disse, aproximando-se para beijá-la. Helena correspondeu ao beijo, mas seus olhos permaneceram abertos, calculadores, como se sua mente estivesse distante dali. No corredor, Conceição passava com uma pilha de roupas quando ouviu parte da conversa. Ela notou o tom ensaiado nas palavras de Helena, algo que Gustavo, em sua admiração cega pela esposa, jamais perceberia. Vou levar mamãe ao médico amanhã, comentou Gustavo. Ela parece mais abatida ultimamente. Não há necessidade, respondeu Helena rapidamente. Já providenciei uma consulta domiciliar para a próxima semana. O Dr. Mendonça virá examiná-la aqui mesmo. Você pensa em tudo, sorriu Gustavo. Sua mãe está bem, apenas um pouco melancólica. Helena disse com um sorriso que não alcançava os olhos. É natural na idade dela. No jardim, Dona Teresa continuava entre as flores. Conceição aproximou-se e entregou-lhe os remédios. Como está se sentindo hoje, Dona Teresa? Como uma flor que ninguém nota mais, respondeu a idosa com um suspiro. Gustavo está sempre ocupado e Helena... Ela parou como se temesse completar a frase. Helena o quê, Dona Teresa? Incentivou Conceição. Nada, querida. São apenas impressões de uma velha. Mas Conceição conhecia bem aquela casa. Sabia que Helena tratava a sogra com cortesia fria quando Gustavo estava presente e com indiferença gélida quando ele se ausentava. Percebia os olhares de desprezo, as pequenas humilhações disfarçadas de esquecimentos, o descaso com as necessidades da idosa. Na garagem da mansão, Rodrigo, o motorista da família há 3 anos, polia o Audi preto com atenção meticulosa. Alto de aparência discreta, mas atraente, ele ergueu os olhos quando Helena apareceu. Preciso que me leve à fundação agora. Ela ordenou, verificando se ninguém a observava. Sim, senhora, respondeu ele, com uma familiaridade sutil no olhar que não condizia com a relação patroa-empregado. Dentro do carro,
Enquanto desciam a rua arborizada do bairro, o silêncio entre eles carregava uma tensão palpável. Preciso resolver aquela questão, disse Helena baixando a voz. O dinheiro da gala precisa ser direcionado para as contas certas. É arriscado, murmurou Rodrigo. Apenas faça o que eu digo, cortou ela. Ninguém questiona uma fundação de caridade bem vista pela sociedade. À noite, na mansão, Conceição ajudava Dona Teresa a se preparar para dormir. A idosa parecia inquieta. Tem algo errado, Conceição, ela sussurrou. Ontem, quando passei pelo escritório, ouvi Helena ao telefone. Ela falava de valores, de transferências. Talvez assuntos da fundação, Dona Teresa. Não, havia algo no tom dela. E quando percebeu minha presença, desligou imediatamente. Conceição arrumou os travesseiros pensativa. Ela também notara comportamentos estranhos. Os telefonemas sussurrados, as conversas interrompidas, documentos rapidamente escondidos quando alguém se aproximava. E tem mais, continuou Dona Teresa. Encontrei um extrato bancário no quarto dela. Valores enormes, Conceição. Transferências para contas que nunca vi antes. A senhora deveria conversar com seu Gustavo, sugeriu Conceição. Dona Teresa balançou a cabeça, seus olhos cansados revelando uma tristeza profunda. Meu filho não enxerga nada, além da imagem que Helena construiu. Ele a considera perfeita. Na sala de estar, Gustavo sorria ao ver a reportagem no noticiário noturno. Helena aparecia inaugurando mais uma unidade da fundação, cortando fitas, abraçando crianças, seu rosto radiante de falsa compaixão. Nossa fundação é comprometida com a transparência, dizia ela para as câmeras. Cada centavo doado vai diretamente para quem precisa. Enquanto isso, no quarto da empregada, Conceição fazia anotações num pequeno caderno. Datas, valores, nomes que ouvira ser mencionados. Algo não se encaixava na história perfeita da Fundação Novos Horizontes, e ela começava a juntar as peças desse quebra-cabeça. Do lado de fora da mansão, sob o luar que banhava o jardim de gardênias, as sombras dos segredos da família Vasconcelos cresciam, silenciosas e ameaçadoras. Enquanto o Rio de Janeiro dormia, alheia à tempestade que se formava no alto da Boa Vista. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A manhã de sábado trouxe o sol carioca invadindo as janelas da mansão Vasconcelos. Na cozinha, Conceição preparava o café da manhã enquanto observava Helena descer as escadas com seu conjunto de ginástica de marca italiana. Mesmo àquela hora, a nora de Dona Teresa parecia saída de uma revista de moda. Vou me exercitar e depois tenho reunião com a equipe da fundação, anunciou Helena ao marido, que lia o jornal na mesa de café. Não me espere para o almoço. Mais um sábado trabalhando? Perguntou Gustavo, erguendo os olhos do jornal. Você precisa descansar. As necessidades dos menos favorecidos não têm dia de folga, querido, respondeu Helena com seu sorriso ensaiado. A gala beneficente será em 2 semanas e ainda temos muito a organizar. Conceição serviu café, notando como Helena mal olhava para a comida preparada. Era sempre assim. Discursos sobre ajudar os famintos, mas um desprezo velado pela comida simples e honesta. Rodrigo já está esperando. Senhora, informou Conceição. Helena assentiu e saiu apressada, deixando no ar seu perfume caro. Pela janela da cozinha, Conceição observou quando Helena entrou no carro. Notou como Rodrigo ajustou o espelho retrovisor para olhá-la, e como suas mãos se tocaram por um instante, além do necessário quando ela entregou a bolsa para ele guardar. Aqueles dois, murmurou Conceição para si mesma. Gustavo terminou seu café e levantou-se. Vou ver como mamãe está, disse, dirigindo-se ao quarto da idosa. Dona Teresa estava sentada junto à janela, olhando para o jardim. Bom dia. Mãe, cumprimentou Gustavo beijando-lhe a testa. Como se sente hoje? Como sempre, filho, respondeu ela com um sorriso frágil, sobrevivendo nesta casa que já não parece mais minha. Não diga isso. Esta será sempre a sua casa. Uma casa onde não posso opinar sobre nada? Onde sua esposa decide até quem pode me visitar? Gustavo suspirou. Helena só quer o seu bem, mãe. Ela se preocupa com a sua saúde, com a sua segurança. Preocupação? É isso que você chama o controle que ela exerce sobre mim?
Dona Teresa balançou a cabeça. Filho, abra os olhos. Há algo de errado acontecendo nesta casa. São essas suas suspeitas novamente, disse Gustavo impaciente. Helena dedica a vida a ajudar os outros. Como pode desconfiar dela? Precisamente porque ela é boa demais para ser verdade, respondeu a idosa, com uma lucidez que surpreendeu o filho. Ninguém é tão perfeito assim. Em outro bairro do Rio, na sede da Fundação Novos Horizontes, Helena descia do carro. O prédio moderno contrastava com a simplicidade da comunidade ao redor. Espere no carro, ordenou ela a Rodrigo. Não devemos entrar juntos. Dentro da fundação, Helena cumprimentou funcionários com seu carisma habitual. Em seu escritório, fechou a porta e telefonou. Está tudo conforme planejamos, disse ela para alguém do outro lado da linha. Os documentos foram alterados, as transferências estão programadas. Na mansão, Conceição arrumava o quarto do casal quando encontrou, caída atrás da cômoda, uma chave pequena. Hesitou um momento, antes de guardá-la no bolso de seu avental. Algo lhe dizia que aquela chave poderia ser importante. Mais tarde, enquanto passava pelo escritório de Gustavo, notou uma gaveta entreaberta da escrivaninha. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha e experimentou a chave. Encaixou perfeitamente. Dentro da gaveta, encontrou uma pasta com o logo da Fundação Novos Horizontes. Rapidamente, tirou fotos dos documentos com seu celular simples antes de fechar tudo novamente. À noite, em seu quarto nos fundos da mansão, Conceição examinou as fotos. Os documentos mostravam relatórios financeiros da fundação, mas o que chamou sua atenção foram as anotações feitas à mão por Helena nas margens. Desviar 40%. Conta nas Ilhas Cayman. Projeto fantasma em Duque de Caxias. Seu coração acelerou. Aquilo confirmava suas suspeitas. Helena estava desviando dinheiro da fundação beneficente. No domingo seguinte, a família almoçava junta, uma tradição que Helena tolerava apenas para manter as aparências. Gustavo falava entusiasmado sobre um novo contrato de sua construtora. E você, mãe? Como estão suas leituras? Perguntou ele, tentando incluir a idosa na conversa. Interessantes, respondeu Dona Teresa, olhando diretamente para Helena. Estou lendo um romance sobre traição e aparências falsas. É fascinante como algumas pessoas conseguem enganar aqueles que mais confiam nelas. Helena sustentou o olhar, seu sorriso não vacilando por um segundo. Literatura pode ser tão instrutiva, comentou com frieza, embora eu prefira dedicar meu tempo a causas reais, não a ficções. A tensão à mesa era palpável. Conceição, servindo a sobremesa, observava o silencioso duelo de olhares entre as duas mulheres. Após o almoço, Dona Teresa chamou Conceição ao seu quarto. Preciso que me ajude, sussurrou a idosa. Há algo que preciso verificar no escritório de Helena na fundação. Dona Teresa, isso é muito arriscado, respondeu Conceição preocupada. Não tenho medo dela, Conceição. Tenho medo pelo meu filho, pelo que essa mulher está fazendo com o nome da nossa família. Naquela tarde, enquanto Helena e Gustavo saíram para um evento social, Dona Teresa pediu a Rodrigo que a levasse à fundação, alegando querer conhecer o local que carregava o nome de sua família. Conceição insistiu em acompanhá-la. Na fundação vazia de domingo, Dona Teresa usou a chave que Conceição encontrara para abrir o escritório de Helena. Com mãos trêmulas pela idade, mas determinadas pela indignação, a idosa abriu gavetas e examinou pastas. Aqui, disse ela finalmente segurando um arquivo. Olhe isto, Conceição. O documento revelava um esquema elaborado. Doações substanciais eram divididas, com apenas uma fração chegando aos projetos anunciados. O restante era desviado para empresas fantasmas. Precisamos levar isso para Gustavo, disse Dona Teresa. Não tão rápido, veio a voz de Helena da porta. Atrás dela, Rodrigo olhava para o chão, evitando os olhos de Conceição e Dona Teresa. Estava desconfiada de que você andava bisbilhotando, velha intrometida. Como ousa roubar dinheiro destinado a pessoas necessitadas? Acusou Dona Teresa, erguendo-se com dignidade. Como ousa manchar o nome do meu filho? Helena riu, um som frio que ecoou pela sala vazia. Seu filho é um tolo que vê apenas o que quer ver. E quanto a você, já passou da hora de aprender a não se meter onde não é chamada. Conceição deu um passo à frente, protetora. Não vou permitir que ameace Dona Teresa.
Você? Desdenhou Helena. Uma simples empregada. Acha mesmo que alguém dará ouvidos a você contra mim, a benemérita Helena Vasconcelos? Dona Teresa segurava firme os documentos. Tenho provas agora, Helena. Meu filho saberá a verdade. O rosto de Helena transformou-se, a máscara de perfeição dando lugar a uma expressão calculista e cruel. Acho que não, respondeu ela, fazendo um sinal para Rodrigo. Temos outros planos para você, querida sogra. Na mansão Vasconcelos, Gustavo voltava sozinho do evento, sem saber que sua mãe acabava de descobrir a face oculta de sua esposa e sem imaginar a tempestade que se formava no horizonte de sua vida perfeita. Enquanto isso, na sede da fundação, Conceição percebia que tanto ela quanto Dona Teresa estavam em perigo. O olhar no rosto de Helena não deixava dúvidas. A nora não permitiria que seu império de mentiras desmoronasse por causa de uma idosa e uma empregada doméstica. Precisamos visitar nosso novo projeto social em Itaguaí, disse Helena com um sorriso glacial. Tenho certeza que você vai adorar ver de perto como o dinheiro da fundação está sendo bem aplicado. Rodrigo mantinha o olhar baixo, evitando contato visual com Conceição, que percebeu imediatamente a ameaça implícita nas palavras de Helena. Não vamos a lugar nenhum com você, respondeu Conceição firmemente, posicionando-se ao lado de Dona Teresa. Querida, vocês não têm escolha, respondeu Helena, revelando uma pequena arma na bolsa. Isto é apenas para garantir que sejam cooperativas. Dona Teresa ergueu o queixo, enfrentando a nora com dignidade. Sempre soube que havia algo podre por trás dessa sua fachada de perfeição, disse a idosa. Meu filho saberá a verdade. Seu filho acredita em tudo que eu digo, debochou Helena. Um telefonema meu, e ele pensará que você está delirando novamente. Afinal, uma idosa confusa. Tão triste. Vamos, ordenou Helena guardando a arma na bolsa, mas deixando-a visível o suficiente para ser uma ameaça constante, sem escândalos. Sairemos normalmente pela porta da frente. No estacionamento vazio da fundação, Rodrigo abriu a porta do carro silenciosamente. Seus olhos encontraram os de Conceição por um breve momento. Havia culpa ali, talvez até um pedido mudo de desculpas. Você não precisa fazer isso, sussurrou Conceição para ele quando Helena se distraiu, ajudando Dona Teresa a entrar no carro. Você não entende? Ela tem muito a perder. E eu também, respondeu ele quase inaudível. Na estrada que saía do Rio de Janeiro rumo a Itaguaí, o silêncio dentro do carro era pesado. Dona Teresa olhava pela janela, observando a paisagem urbana gradualmente dar lugar a áreas mais isoladas. Conceição mantinha os olhos fixos em Helena, buscando qualquer oportunidade de reação. Sabe, Teresa, começou Helena, virando-se no banco da frente para encarar a sogra. Você poderia ter aproveitado seus últimos anos em paz, curtindo seu jardim, deixando a administração dos negócios da família para quem entende. Mas não. Tinha que meter o nariz onde não foi chamada. Roubar de pessoas necessitadas, respondeu Dona Teresa com voz firme. Esse é o entendimento que você tem de administração? Helena riu friamente. É assim que o mundo funciona, querida. Os espertos pegam o que podem. Quem administra a caridade merece uma recompensa, não acha? E meu filho? Ele também faz parte do seu esquema. A expressão de Helena endureceu. Gustavo é útil do jeito que está, cego pela admiração, ocupado com a construtora, deixando a fundação totalmente sob meu controle. O carro desviou da rodovia principal, entrando em uma estrada secundária de terra. As construções foram ficando mais esparsas, até que apenas vegetação cercava o caminho. Onde estamos indo realmente? Perguntou Conceição, a preocupação crescendo em sua voz. Para um lugar onde pessoas indesejadas costumam acabar, esquecidas, respondeu Helena com um sorriso sinistro. Após mais 20 minutos em estradas cada vez menos utilizadas, o carro parou próximo a um grande terreno baldio na periferia de Itaguaí. O local parecia ser um depósito irregular de entulho e lixo, isolado o suficiente para não chamar atenção. Saiam, ordenou Helena, empunhando novamente a arma. Não vou deixar a senhora, Dona Teresa, sussurrou Conceição, segurando a mão da idosa enquanto desciam do veículo. Que comovente, zombou Helena, a empregada e a patroa unidas na adversidade. Rodrigo permanecia no volante,
olhando fixamente para a frente, como se tentasse se desligar do que estava acontecendo. Rodrigo, busque as cordas no porta-malas, ordenou Helena, com movimentos lentos e relutantes. O motorista obedeceu. Você não precisa fazer isso, tentou Conceição novamente, quando ele se aproximou com as cordas. Pense no que está fazendo. Por um momento pareceu que ele hesitou, mas um olhar afiado de Helena o fez continuar. Amarre apenas a velha, instruiu Helena. Você, e apontou para Conceição, vai voltar conosco. Não, protestou Conceição. Não vou deixar Dona Teresa aqui sozinha. Vai sim, respondeu Helena, apontando a arma diretamente para a cabeça de Dona Teresa. A menos que prefira que eu resolva o problema de forma mais permanente. Conceição olhou para a idosa desesperada. Dona Teresa assentiu suavemente. Faça o que ela diz, Conceição. Vá e conte a Gustavo o que aconteceu aqui. Com lágrimas nos olhos, Conceição assistiu enquanto Rodrigo amarrava as mãos e pés de Dona Teresa com movimentos cuidadosos, quase delicados, como se tentasse causar o mínimo desconforto possível. Isso é desumano, murmurou Rodrigo, mas apenas Conceição o ouviu. Entre no carro, ordenou Helena a Conceição. Você vem conosco para garantir que manterá a boca fechada até decidirmos o que fazer com você. E quanto a mim? Perguntou Dona Teresa sentada no chão sujo, com dignidade apesar das cordas que a prendiam. Helena se aproximou, agachando-se para ficar face a face com a sogra. Quanto a você, querida sogra, este será seu novo lar. Um lugar apropriado para quem gosta tanto de mexer com terra e flores. Ela olhou ao redor, para o lixo e entulho. Talvez algum bom samaritano a encontre. Ou talvez não. De qualquer forma, não será mais meu problema. Meu filho saberá a verdade, disse Dona Teresa com firmeza. De um jeito ou de outro, ele descobrirá quem você realmente é. Helena riu, um som frio que parecia deslocado naquele cenário desolado. Quando Gustavo sentir sua falta, já terei uma história pronta. Talvez você tenha fugido com algum amante secreto. Ou quem sabe, decidido fazer uma viagem espiritual sem avisar ninguém? As possibilidades são tantas. Ela se levantou e caminhou de volta para o carro, onde Conceição estava sendo vigiada por Rodrigo. Vamos, temos uma história para preparar. No caminho de volta ao rio, Conceição permaneceu em silêncio no banco traseiro, sua mente trabalhando freneticamente em como poderia alertar Gustavo e salvar Dona Teresa. Pela janela, memorizou marcos da estrada, tentando gravar o caminho para poder retornar. Não adianta decorar o caminho, disse Helena, observando-a pelo espelho retrovisor. Você não terá oportunidade de voltar. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou Conceição. Eu não tenho nada a ver com seus esquemas. Você viu demais, sabe demais, e claramente é leal demais àquela velha para ser confiável. Rodrigo dirigia em silêncio, seus olhos ocasionalmente encontrando os de Conceição pelo retrovisor. E quanto a ele? Conceição indicou Rodrigo com um movimento de cabeça. Também vai se livrar dele quando não for mais útil? Um momento de tensão pairou no ar. Helena olhou para Rodrigo, que apertou o volante com força. Rodrigo e eu temos um acordo mútuo, respondeu Helena, colocando a mão no joelho do motorista. Ele entende como as coisas funcionam. Não é, querido? O motorista assentiu, mas seu olhar estava distante, como se uma parte dele estivesse questionando suas escolhas. De volta à mansão, já era noite. Gustavo esperava ansioso na sala de estar. Onde vocês estavam? Perguntou assim que o grupo entrou. Fiquei preocupado. Ninguém atendia os telefones. Helena assumiu imediatamente sua máscara de esposa dedicada. Sua mãe quis conhecer o novo projeto em Itaguaí, explicou com naturalidade. E você sabe como o sinal é ruim naquela área. E cadê mamãe? Perguntou Gustavo olhando para a porta. Essa é a parte mais surpreendente, disse Helena com uma expressão de falsa preocupação. Ela encontrou uma velha amiga por lá, alguém do passado. Decidiu ficar alguns dias. Como assim? Sem avisar, sem trazer roupas. Você sabe como sua mãe é impulsiva às vezes, respondeu Helena. Disse que precisava desse tempo, que a amiga emprestaria tudo o que fosse necessário. Gustavo franziu o senho, claramente desconfiado. Isso não parece algo que mamãe faria. Acredite, eu também fiquei surpresa.
continuou Helena, acariciando o rosto do marido. Mas achei bonito ver sua mãe tão animada com algo. Depois de tanto tempo reclusa nesta casa, talvez seja bom para ela. Conceição observava a cena, dividida entre o medo e a raiva. Helena era uma atriz talentosa, tecendo mentiras com a naturalidade de quem respira. Conceição, você estava lá, disse Gustavo, virando-se para a empregada. Foi mesmo assim? Os olhos de Helena encontraram os de Conceição, um aviso silencioso, uma ameaça clara. Conceição hesitou, seu coração acelerado. Se denunciasse Helena agora sem provas, sem saber exatamente onde Dona Teresa estava, poderia piorar a situação. Precisava ganhar tempo, encontrar uma forma de convencer Gustavo. Sim, senhor, respondeu finalmente, sentindo o gosto amargo da mentira forçada. Sua mãe encontrou uma amiga. Gustavo pareceu aceitar a explicação, mas seus olhos ainda mostravam dúvida. Vou ligar para ela amanhã, decidiu ele. Claro. Querido, disse Helena, sorrindo docemente. Tenho certeza que ela adorará saber de você. Enquanto isso, a quilômetros dali, na escuridão do terreno baldio em Itaguaí, Dona Teresa lutava contra as cordas que a prendiam, o frio noturno começando a se intensificar. Sozinha entre o lixo e o abandono, a idosa olhava para o céu estrelado, rezando para que alguém a encontrasse antes que fosse tarde demais. A manhã seguinte chegou com o sol forte do verão carioca. Na mansão Vasconcelos, Conceição não havia conseguido dormir. Seus pensamentos estavam com Dona Teresa, sozinha e abandonada naquele lugar horrível. Cada minuto que passava era crucial. Na cozinha preparava o café da manhã mecanicamente quando Gustavo entrou. Bom dia, Conceição, cumprimentou ele, sentando-se à mesa. Helena já saiu para a fundação? Sim, senhor. Saiu bem cedo com Rodrigo. Conceição hesitou, segurando a cafeteira com força. Era sua chance. Seu Gustavo tem algo que preciso lhe dizer, começou ela, a voz trêmula. O que foi? É sobre sua mãe. Ela não está com amiga nenhuma. O rosto de Gustavo endureceu. Como assim? Helena me disse... Sua esposa mentiu-me, interrompeu Conceição, as palavras saindo apressadas. Dona Teresa descobriu algo sobre a fundação. Documentos que mostram desvio de dinheiro. Sua esposa nos levou até um terreno baldio em Itaguaí e deixou sua mãe lá amarrada. Gustavo levantou-se de repente, o rosto uma mistura de choque e incredulidade. Isso é absurdo. Por que Helena faria algo assim? Por que você está inventando essa história? Não estou inventando nada. Vi com meus próprios olhos. Conceição respirou fundo, tentando controlar o desespero em sua voz. Sua esposa ameaçou a gente com uma arma. Ela deixou sua mãe lá e me trouxe de volta para me manter vigiada. Estava esperando um momento a sós com o senhor para contar. Gustavo passou a mão pelo rosto, tentando processar o que ouvia. Isso é muito sério, Conceição. Você está acusando minha esposa de crimes graves. Eu sei, seu Gustavo, mas eu não mentiria sobre algo assim. Sua mãe está em perigo. Gustavo caminhou até a janela, olhando para o jardim que sua mãe tanto amava. E essas acusações sobre a fundação? Que provas vocês teriam? Dona Teresa encontrou documentos no escritório da fundação. E eu também vi coisas suspeitas. Anotações da sua esposa, extratos bancários estranhos. Gustavo ficou em silêncio por um longo momento. Conceição observava sua expressão mudar gradualmente, da descrença inicial ao começo de uma terrível compreensão. Helena tem agido estranha ultimamente, murmurou ele, mais para si mesmo. Saídas inexplicadas, telefonemas secretos. Precisamos encontrar sua mãe, seu Gustavo, insistiu Conceição. Ela está sozinha há quase 24 horas, sem comida, sem água. Você sabe como chegar lá? Acho que sim. Memorizei o caminho, os pontos de referência. Gustavo pegou as chaves de seu carro. Vamos agora. E Conceição, se isso for verdade, nunca vou me perdoar por não ter escutado minha mãe antes. Enquanto saíam da mansão, Rodrigo chegava com o carro da família. Cadê Helena? Perguntou Gustavo tenso. Na fundação, senhor. Pediu que eu voltasse para buscar alguns documentos. Conceição e Gustavo trocaram olhares. Rodrigo chamou Conceição, aproximando-se. Você pode fazer a coisa certa agora. O motorista baixou os olhos, visivelmente perturbado. Do que vocês estão falando? Perguntou, fingindo não entender. Conceição me contou tudo, disse Gustavo, sua voz grave.
Sobre minha mãe, sobre o que Helena fez. Rodrigo empalideceu, apoiando-se no carro. Senhor, eu sinto muito. Não queria participar disso. Mas participou, cortou Gustavo, a raiva crescendo em sua voz. Ajudou a abandonar uma idosa indefesa. Eu estava entre a espada e a parede, defendeu-se Rodrigo. Helena me ameaçou. Disse que me destruiria se eu não cooperasse. Como ela te ameaçou? Perguntou Gustavo. Ela tem provas forjadas contra mim. Documentos que me incriminariam por desvios na fundação, quando na verdade foi ela quem fez tudo. Além disso, ele hesitou. Estamos envolvidos há algum tempo. Vocês estão tendo um caso? Perguntou Gustavo incrédulo. Rodrigo assentiu envergonhado. No começo foi apenas um envolvimento, mas depois ela começou a me usar, a me envolver nos esquemas dela. Quando tentei terminar, ela me ameaçou. Gustavo respirou fundo, controlando a raiva. Agora você tem uma chance de se redimir. Vai nos ajudar a encontrar minha mãe? Sim, respondeu Rodrigo sem hesitar. Sei exatamente onde ela está. Os três entraram no carro de Gustavo, com Rodrigo dirigindo. No banco traseiro, Conceição segurava uma bolsa com água, comida e um cobertor. Na estrada para Itaguaí, Rodrigo quebrou o silêncio tenso. Helena tem desviado dinheiro da fundação há anos, confessou. No início eram pequenas quantias, mas foi crescendo. Ela criou projetos fantasmas, ONGs que só existem no papel. E para onde vai esse dinheiro? Já perguntou Gustavo, a voz cansada. Contas no exterior, principalmente. Ela tem uma vida dupla, seu Gustavo. A imagem pública é apenas fachada. Conceição observava a paisagem passando, reconhecendo o caminho que haviam feito no dia anterior. Como foi que minha mãe descobriu? Perguntou Gustavo. Dona Teresa sempre foi observadora, respondeu Conceição. Ela começou a notar coisas. Telefonemas estranhos, documentos escondidos, e depois encontrou aquela chave. Que chave? Uma pequena chave que abria a gaveta do escritório de Helena. Foi lá que encontramos as provas. Rodrigo desviou para a estrada de terra. O sol estava a pino agora, tornando a viagem ainda mais desconfortável. Estamos chegando, anunciou ele após mais alguns minutos. É logo depois daquela curva. O carro parou no mesmo local onde Helena havia deixado Dona Teresa no dia anterior. Gustavo foi o primeiro a saltar do veículo, correndo em direção ao terreno baldio. Mãe! Gritou ele, olhando desesperado ao redor. Mãe! Onde você está? Conceição e Rodrigo o seguiram, procurando entre os montes de lixo e entulho. O lugar parecia ainda mais desolador à luz do dia, um testemunho da degradação ambiental e social, um símbolo perfeito da crueldade de Helena. Ali, apontou Conceição de repente, perto daquele monte de pneus. Uma figura frágil estava sentada no chão, ainda amarrada, o rosto marcado pelo cansaço e pela exposição ao relento. Dona Teresa ergueu os olhos quando ouviu os passos se aproximando rapidamente. Mãe! Gustavo caiu de joelhos ao lado dela, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, enquanto desamarrava as cordas que prendiam a idosa. Me perdoe, por favor. Me perdoe por não ter acreditado em você. Dona Teresa, apesar de visivelmente exausta, mantinha uma dignidade impressionante. Seus olhos, embora cansados, ainda brilhavam com uma força interior inabalável. Está tudo bem, filho, murmurou ela, sua voz rouca pela sede. Você está aqui agora. Conceição aproximou-se com a água, ajudando Dona Teresa a beber pequenos goles enquanto Gustavo a libertava das cordas. Vai ficar tudo bem. Dona Teresa, assegurou Conceição, lágrimas também correndo pelo seu rosto. Vamos levá-la para casa. Rodrigo permanecia a alguns metros de distância, a vergonha estampada em seu rosto. Quando Dona Teresa o viu, seus olhos se endureceram momentaneamente, mas depois suavizaram. Você também veio, observou ela. Sim, senhora, respondeu ele, a cabeça baixa. Eu não deveria ter permitido isso. O medo não justifica a crueldade, rapaz. Mas reconhecer o erro é o primeiro passo. Gustavo ajudou a mãe a se levantar, apoiando-a com cuidado. Ela estava fraca, mas não havia ossos quebrados ou ferimentos graves. Apenas a exaustão de uma noite ao relento e o trauma psicológico da traição. No caminho de volta ao carro, Gustavo não conseguia parar de pedir perdão. Como pude ser tão cego?
Como não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Você viu o que queria ver, filho? Respondeu Dona Teresa suavemente. É o que todos fazemos às vezes. No carro, Conceição enrolou o cobertor ao redor de Dona Teresa, enquanto Rodrigo dirigia de volta para o Rio de Janeiro. O silêncio dentro do veículo era quebrado apenas pelo som suave do rádio e pelo ocasional suspiro de Gustavo. Precisamos lidar com Helena, disse ele finalmente. Ela não pode continuar vivendo sob o mesmo teto que nós depois disso. Eu tenho as provas dos desvios, informou Dona Teresa. Consegui esconder alguns documentos antes que ela me pegasse. Onde estão? Perguntou Gustavo. No forro da minha bolsa de medicamentos. Helena nunca pensaria em olhar lá. Conceição sorriu, admirando mais uma vez a astúcia da patroa idosa. E tem mais, acrescentou Dona Teresa. Tirei fotos com o celular que Conceição me deu de aniversário, aquele que Helena não sabe que tenho. Gustavo olhou para a mãe com uma mistura de admiração e surpresa. A senhora me surpreende cada dia mais. Nunca subestime uma velha, filho. Temos truques que vocês jovens nem imaginam. Rodrigo olhou pelo retrovisor. Helena deve estar desconfiada a essa altura. Ela me ligou várias vezes, mas não atendi. Deixe-a desconfiar, respondeu Gustavo, a determinação evidente em sua voz. Agora é nossa vez de preparar uma armadilha. Enquanto o carro se aproximava do rio, a tensão crescia. O confronto com Helena era inevitável, e todos sabiam que ela não desistiria facilmente do império de mentiras que havia construído. Na mansão Vasconcelos, a sala onde tantas falsas demonstrações de afeto aconteceram seria em breve palco de um confronto final, um acerto de contas entre a verdade e as aparências, entre a autenticidade e a máscara social que Helena havia usado por tanto tempo. Na linha de frente desse embate estariam uma idosa resiliente e uma empregada leal, duas mulheres que a sociedade muitas vezes tornava invisíveis, mas que agora se erguiam como pilares de força e dignidade contra a corrupção moral que ameaçava destruir a família Vasconcelos. A mansão Vasconcelos estava silenciosa quando o grupo retornou. Gustavo ajudou sua mãe a entrar, enquanto Conceição corria à frente para preparar um banho quente e separar roupas limpas. Rodrigo permaneceu no carro aguardando instruções, seu rosto uma máscara de arrependimento e ansiedade. Vou chamar um médico para examiná-la, disse Gustavo, acomodando Dona Teresa em sua poltrona favorita na sala. Não há necessidade, respondeu a idosa com firmeza. O que preciso agora é de um banho, uma refeição decente e justiça. E a senhora terá tudo isso, eu prometo. Conceição voltou à sala. O banho está pronto, Dona Teresa. Vamos, vou ajudá-la. Enquanto Conceição auxiliava a idosa, Gustavo foi até seu escritório e ligou para seu advogado, Dr. Paulo Mendes, um homem de confiança que cuidava dos assuntos legais da família há décadas. Preciso que venha imediatamente à mansão, disse ele, a voz grave. Temos uma situação que exige discrição absoluta e ação imediata. Em seguida, telefonou para um investigador particular, explicando brevemente a situação e solicitando uma análise detalhada das contas da fundação. Na suíte principal, Gustavo recolheu algumas roupas e objetos pessoais de Helena, colocando-os em uma mala. Suas mãos tremiam de raiva e decepção enquanto manuseava os pertences da mulher que havia traído sua confiança de forma tão cruel. O celular de Rodrigo tocou novamente. Era Helena. Desta vez, seguindo o plano combinado com Gustavo, ele atendeu colocando no viva voz. Onde você está? E a voz de Helena soou irritada. Por que não respondeu minhas ligações? Tive um problema com o carro, mentiu Rodrigo, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. Estou voltando agora para a mansão. E os documentos que pedi? Estão comigo. Chego em 20 minutos. E aquela empregada intrometida? Ainda está na casa? Sim, estava lá quando saí. Helena fez uma pausa. Precisamos nos livrar dela também. Ela sabe demais. Encontre-me na fundação antes de voltar para a mansão. Tenho um plano. Certo, respondeu Rodrigo, trocando um olhar significativo com Gustavo, que ouvia a conversa. Estarei aí em meia hora. Desligando o telefone, Rodrigo respirou fundo. Ela está planejando algo contra Conceição agora. Não vai ter a chance, respondeu Gustavo com determinação. É hora de acabar com isso.
Enquanto Rodrigo dirigia para a fundação, onde se encontraria com Helena, conforme combinado, Gustavo preparava a armadilha na mansão. Dr. Paulo Mendes chegou discretamente, trazendo consigo um oficial de justiça e 2 policiais à paisana. Temos provas suficientes para um mandado de busca e apreensão na fundação, explicou o advogado, após ouvir todo o relato e examinar os documentos que Dona Teresa havia guardado. E com o testemunho de sua mãe e de Conceição, podemos solicitar medidas cautelares contra sua esposa imediatamente. Dona Teresa, agora limpa e recomposta, embora ainda visivelmente abalada, sentou-se na sala, com uma xícara de chá preparada por Conceição. Apesar de tudo que passara, mantinha uma dignidade impressionante. Eu sabia que esse dia chegaria, comentou ela para Conceição, que permanecia ao seu lado, atenta a qualquer necessidade. Helena sempre foi transparente demais em sua falsidade para mim. A senhora é muito perspicaz, respondeu Conceição, ajeitando o xale sobre os ombros da idosa. Foi o que me fez admirá-la desde o primeiro dia. Um carro estacionou na entrada da mansão. Pelas câmeras de segurança, Gustavo viu Helena descer seguida por Rodrigo. Ela parecia irritada, gesticulando enquanto falava algo para o motorista. Estão chegando, anunciou Gustavo. Todos em seus lugares. O Dr. Mendes e os policiais se posicionaram na sala adjacente, prontos para intervir no momento certo. Conceição ficou ao lado de Dona Teresa, enquanto Gustavo aguardava de pé no centro da sala. A porta da frente se abriu e Helena entrou, seu rosto uma máscara de preocupação perfeitamente ensaiada. Gustavo, querido, estava tão preocupada. Você saiu sem... Sua voz morreu quando seu olhar encontrou Dona Teresa sentada na poltrona. Por um segundo, a máscara caiu, revelando choque e fúria antes que ela conseguisse recompor-se. Teresa, você voltou. Que maravilha! Poupe-nos da sua atuação, Helena, disse Gustavo friamente. Sabemos de tudo. Helena olhou para Rodrigo, que havia entrado silenciosamente e agora estava parado perto da porta, bloqueando uma possível fuga. Você, sibilou ela para o motorista. Traidor. Acabou, Helena, disse Gustavo, aproximando-se com os documentos que Dona Teresa havia salvo. Temos provas dos desvios na fundação, das contas no exterior, de tudo. Não sei do que está falando, respondeu Helena, reassumindo sua postura de inocência. Esses documentos obviamente foram falsificados. Quem acreditaria na palavra de uma empregada e de uma idosa confusa contra mim? E quanto à minha palavra? E perguntou Rodrigo, dando um passo à frente. Colaborei com você em tudo, Helena. Sei de cada transferência, cada conta fantasma, cada centavo desviado. E quanto ao que você fez com minha mãe? Continuou Gustavo, sua voz tremendo de raiva contida. Você a abandonou como lixo, Helena. Um ser humano, minha mãe. Ela estava interferindo nos nossos assuntos. Explodiu Helena, perdendo momentaneamente o controle. Sempre metendo o nariz onde não era chamada, sempre me julgando com aquele olhar superior. O silêncio caiu sobre a sala, após essa confissão involuntária. Helena percebeu seu erro tarde demais. Não foi isso que quis dizer, tentou corrigir-se. Vocês estão distorcendo minhas palavras. O único motivo pelo qual não está sendo presa neste momento, disse Gustavo, é porque decidimos resolver isso da maneira mais discreta possível, pelo bem do nome da nossa família. Presa? Repetiu Helena, empalidecendo. Você não ousaria. Foi então que Dr. Mendes entrou na sala, seguido pelos policiais. Helena Vasconcelos, começou o advogado formalmente. Em nome de Gustavo Vasconcelos e da Fundação Novos Horizontes, solicito que acompanhe estes oficiais para prestar esclarecimentos sobre graves irregularidades financeiras identificadas nas contas da instituição. Helena olhou ao redor como um animal acuado. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso comigo, Gustavo. Sou sua esposa. Não por muito tempo, respondeu ele, mostrando os papéis do divórcio que Dr. Mendes havia preparado. Já providenciei tudo. Suas coisas estão na mala no hall de entrada. Você vai se arrepender disso, ameaçou Helena, abandonando completamente sua fachada de esposa perfeita. Vou destruir você e a fundação, tudo. Acho que não, interveio Dona Teresa, levantando-se com dificuldade, mas mantendo a dignidade. Você já está destruída, Helena.
Sua reputação, seu prestígio social, sua liberdade. Tudo isso acabou no momento em que você decidiu que o dinheiro destinado a pessoas necessitadas deveria ir para suas contas pessoais. Helena virou-se para Dona Teresa, o ódio evidente em seus olhos. Você deveria ter morrido naquele lixão, velha intrometida. Os policiais avançaram imediatamente, posicionando-se ao lado de Helena. Isso também será acrescentado ao seu prontuário, senhora, informou um deles friamente. Ameaça contra uma pessoa vulnerável é crime grave. Helena foi conduzida para fora da mansão, ainda gritando ameaças e acusações. Gustavo observou da janela, enquanto o carro policial se afastava, levando embora a mulher que havia compartilhado sua vida por 15 anos, uma estranha que ele nunca realmente conheceu. Acabou? Perguntou Conceição, colocando a mão no ombro de Dona Teresa. Apenas uma parte, respondeu a idosa. Agora começa o trabalho de reconstrução. Rodrigo permanecia no canto da sala, deslocado e incerto. E quanto a mim? Perguntou ele finalmente. Gustavo virou-se para encará-lo. Você vai cooperar com a investigação, contar tudo o que sabe sobre os esquemas de Helena. Em troca, vamos considerar sua colaboração na hora de decidir as consequências legais. E depois? Depois você segue seu caminho longe da minha família. Rodrigo assentiu. Aceitando o veredicto. É mais do que mereço, admitiu ele. Naquela noite, após o turbilhão de acontecimentos, a mansão dos Vasconcelos parecia respirar aliviada. No jardim, as gardênias de Dona Teresa brilhavam sob o luar, como se celebrassem a vitória da verdade. Na cozinha, Conceição preparava um caldo reconfortante, uma receita que sua avó lhe ensinara para curar a alma ferida, como ela dizia. O aroma de ervas e especiarias preenchia o ambiente, trazendo um pouco de normalidade após dias de tensão. Gustavo encontrou sua mãe sentada na varanda, olhando para as estrelas. A senhora deveria estar descansando, comentou ele, sentando-se ao seu lado. Tive tempo suficiente para descansar naquele lugar horrível, respondeu Dona Teresa. Agora quero aproveitar cada momento de liberdade. Me perdoa, mãe, por não ter acreditado na senhora antes. Dona Teresa pegou a mão do filho entre as suas. Não há nada para perdoar. Helena enganou a todos com sua performance. Você apenas viu o que ela queria que visse, o que seu coração queria acreditar. Mesmo assim, eu deveria ter percebido. O importante é que percebeu a tempo, interrompeu ela suavemente. Muitos vivem uma vida inteira na ilusão. A poucos metros dali, na cozinha, Conceição terminava de preparar a refeição, ouvindo fragmentos da conversa. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. A verdade finalmente prevalecera. E a justiça, ainda que tardia, havia chegado. Enquanto isso, em uma delegacia no centro do Rio, Helena Vasconcelos enfrentava a primeira de muitas noites, sem o conforto de seu império de mentiras. Seu rosto, agora despido da máscara de perfeição, revelava o que sempre estivera lá, a amargura de alguém que tinha tudo, exceto o que realmente importava. 3 meses se passaram desde o confronto na mansão Vasconcelos. A primavera chegara ao Rio de Janeiro, trazendo consigo novos começos e a promessa de renovação. No jardim da mansão, Dona Teresa cuidava de um novo canteiro de flores. Não mais gardênias, mas begônias coloridas que simbolizavam a mudança de ciclos. Conceição aproximou-se com uma bandeja de chá de erva cidreira. Nos últimos meses, sua relação com Dona Teresa havia se transformado em algo mais profundo que a simples dinâmica patroa-empregada. Compartilhavam segredos, histórias de vida e, principalmente, a experiência daqueles dias terríveis que haviam enfrentado juntas. A senhora deveria descansar um pouco, sugeriu ela, colocando a bandeja na mesa de ferro fundido sob a sombra de uma jabuticabeira. O sol está forte. O sol me faz bem, Conceição, respondeu Dona Teresa, tirando as luvas de jardinagem. Me lembra que estou viva. Depois daquele lugar escuro onde Helena me deixou, jurei que nunca mais reclamaria da luz do sol, por mais forte que fosse. Conceição sorriu, servindo o chá com cuidado nas xícaras de porcelana que antes ficavam guardadas para visitas importantes e agora eram usadas diariamente, sem cerimônias. Nas semanas que se seguiram ao escândalo, muito havia mudado na vida dos Vasconcelos. Helena enfrentava um processo judicial,
por desvio de verbas e tentativa de dano contra a pessoa vulnerável. Embora seus advogados lutassem para minimizar as consequências, as evidências eram irrefutáveis, especialmente após a colaboração de Rodrigo, que detalhou todo o esquema em troca de uma redução em sua própria pena. Os jornais cariocas haviam explorado o caso por semanas, com manchetes sensacionalistas sobre a filantropa fraudulenta e o império de mentiras de Helena Vasconcelos. A alta sociedade do Rio, que antes disputava lugares nas mesas de Helena em eventos beneficentes, agora fingia nunca ter sido próxima dela. A hipocrisia social que Dona Teresa sempre criticara se mostrava em sua forma mais evidente. A Fundação Novos Horizontes havia sido temporariamente fechada para auditoria e reestruturação. Gustavo, determinado a reparar o dano causado ao nome da família e às comunidades que deveriam ter sido beneficiadas, contratou uma equipe de gestores éticos e transparentes para recomeçar o trabalho social. Entre eles Mariana Santos, uma jovem assistente social da Baixada Fluminense, que conhecia de perto as necessidades reais da comunidade e por quem Gustavo começava a nutrir um interesse que ia além do profissional, ainda que receoso após sua decepção com Helena. Na varanda da mansão, Gustavo analisava documentos com seu novo assessor, Pedro Oliveira, um jovem economista especializado em organizações sem fins lucrativos que havia recusado empregos, lucrativos em multinacionais para dedicar-se ao terceiro setor. Os projetos em Duque de Caxias e Nova Iguaçu podem ser retomados imediatamente, explicava Pedro apontando para os relatórios. Já estamos em contato com as lideranças comunitárias para entender as reais necessidades locais. As creches comunitárias precisam de reforma urgente e o Centro de Capacitação Profissional foi abandonado na metade da construção. Gustavo assentiu, satisfeito. Não quero apenas retomar os projetos anteriores, comentou ele. Quero transformar completamente nossa abordagem. Nada de eventos sociais caros ou galas beneficentes. O dinheiro deve ir diretamente para quem precisa. E quero transparência total. Cada centavo deve ser rastreável. Inclusive, continuou ele, estou pensando em mudar o nome da fundação. Para qual? Fundação Teresa Vasconcelos, respondeu Gustavo olhando para sua mãe no jardim. Com um novo lema, nenhuma vida merece ser descartada. Pedro sorriu, aprovando a ideia. Acho que isso enviará uma mensagem poderosa sobre os novos valores da organização, que honrará a força e resiliência de sua mãe. Conceição, que ouvia a conversa enquanto servia café, não conseguiu conter um sorriso. Era uma pequena vitória, uma forma de transformar a dor vivida por Dona Teresa em algo positivo e duradouro. Naquela tarde, Rodrigo apareceu na mansão pela primeira vez desde o confronto. Estava diferente. O cabelo mais curto, a postura menos arrogante, os olhos carregando o peso de suas escolhas passadas. Vim me despedir, anunciou ele a Gustavo, que o recebeu no escritório. Finalizei meu depoimento às autoridades. Estou me mudando para Minas Gerais para recomeçar. Gustavo observou em silêncio. A raiva inicial havia dado lugar a uma compreensão mais complexa. Rodrigo também fora, de certa forma, uma vítima de Helena, mesmo que tivesse escolhido seu próprio caminho de cumplicidade. O que vai fazer lá? Perguntou finalmente. Meu tio tem uma pequena empresa de transportes em Belo Horizonte. Vou trabalhar com ele, começar do zero. Gustavo assentiu. Boa sorte. Antes de sair, Rodrigo pediu para falar com Dona Teresa. Encontrou-a no jardim, ainda trabalhando nas begônias, com Conceição por perto, sempre vigilante. Dona Teresa, começou ele incerto. Eu vim pedir perdão. A idosa ergueu os olhos, estudando o rosto do ex-motorista. Você já pediu isso no seu depoimento, pelo que soube. Sim, mas precisava dizer pessoalmente. O que fizemos? O que eu permiti que acontecesse com a senhora? Foi imperdoável. Dona Teresa removeu um pouco de terra das mãos antes de responder. Sabe o que aprendi cultivando este jardim por tantos anos, Rodrigo? Que até as flores mais belas precisam de esterco para crescer. Às vezes são nossas piores experiências que nos fazem florescer mais fortes. Ela fez uma pausa, olhando para as novas flores. Não direi que te perdoo completamente, porque seria mentira. O que vivi naquele lugar horrível me acompanhará para sempre.
Mas reconheço que você teve a coragem de voltar para ajudar a me encontrar e de contar a verdade depois. Isso conta para alguma coisa. Obrigado, murmurou Rodrigo com a voz embargada. Agora vá e plante seu próprio jardim, concluiu ela. E lembre-se, escolha bem as sementes que plantar porque você colherá exatamente o que semear. Após a partida de Rodrigo, Conceição se aproximou de Dona Teresa. A senhora é incrível, comentou admirada. Não sei se conseguiria falar assim com alguém que me fez tanto mal. O rancor só envenena quem o carrega, Conceição, respondeu a idosa. Não significa esquecer ou aceitar o que foi feito, apenas escolher não deixar que isso defina o resto da nossa vida. À noite, a mansão Vasconcelos recebia um jantar diferente de todos os eventos sociais que Helena costumava organizar. Não havia socialites ou políticos influentes, apenas os funcionários da casa e alguns dos novos colaboradores da fundação, pessoas realmente comprometidas com a mudança social. Gustavo havia feito questão de que todos se sentassem à mesma mesa, quebrando as barreiras invisíveis que por tanto tempo separaram patrões e empregados naquela casa. Até Dona Jurema, a cozinheira de mãos mágicas que há décadas alimentava a família, mas nunca fora convidada a sentar-se com eles, ocupava um lugar de honra à mesa. Conceição, que normalmente serviria o jantar, foi convidada a sentar-se ao lado de Dona Teresa como convidada especial. Seu desconforto inicial logo deu lugar a uma alegria genuína, ao perceber que sua presença ali não era mera formalidade, mas um reconhecimento sincero de seu papel fundamental na família. Eu gostaria de fazer um brinde, anunciou Gustavo, erguendo sua taça. A coragem e a lealdade. Duas virtudes que descobri valerem mais que todas as riquezas do mundo. Todos ergueram suas taças, e os olhares se voltaram para Conceição e Dona Teresa. Se não fosse por vocês duas, continuou Gustavo, eu ainda estaria vivendo uma mentira. E mais importante, mamãe talvez não estivesse aqui conosco hoje. Então, obrigado, Conceição, por sua coragem em falar a verdade quando era mais difícil. E obrigado, mãe, por nunca desistir, mesmo quando o mundo parecia ter desistido da senhora. As lágrimas brilhavam nos olhos de Dona Teresa, enquanto ela apertava a mão de Conceição sob a mesa, um gesto silencioso, que dizia mais que palavras. Após o jantar, na varanda da mansão, Gustavo e sua mãe conversavam sob o céu estrelado do rio. Você acha que um dia conseguirá perdoá-la? Perguntou Dona Teresa, referindo-se a Helena. Gustavo refletiu antes de responder. Não sei, mãe. Ainda dói muito pensar em tudo o que aconteceu. Na traição, na mentira, no que ela fez com a senhora. Mas talvez um dia, quando essa dor não for tão aguda... O perdão não vem de uma vez, disse Dona Teresa, repetindo o que havia dito a Rodrigo mais cedo. Ele se constrói aos poucos quando a raiva já não nos consome. A senhora já a perdoou? Um leve sorriso surgiu nos lábios da idosa. Estou no caminho. Cada flor que planto é um passo nessa direção. Na semana seguinte, a Fundação Teresa Vasconcelos foi oficialmente inaugurada com uma abordagem completamente renovada. Não houve cerimônias grandiosas nem discursos pomposos, apenas um trabalho silencioso e eficiente nas comunidades que realmente precisavam de apoio. A nova sede, muito mais modesta que a anterior, abrigava uma equipe comprometida com a transparência e a eficiência. Na entrada, uma placa simples exibia o novo lema: Nenhuma vida merece ser descartada. Ao lado, um pequeno jardim comunitário era cuidado por voluntários e moradores locais. Uma homenagem discreta à paixão de Dona Teresa por cultivar flores. O terreno baldio em Itaguaí, onde Helena havia abandonado Dona Teresa, foi comprado pela Fundação e transformado em uma horta comunitária. Onde antes havia lixo e abandono, agora cresciam hortaliças e legumes que abasteciam uma cozinha solidária mantida pela Fundação. A transformação do lugar era simbólica, uma prova viva de que até os espaços mais degradados podiam ser recuperados quando tocados por mãos que realmente se importavam. Helena, enquanto aguardava julgamento em prisão domiciliar, um privilégio obtido por seus advogados caros, observava de longe a reconstrução do império que um dia fora seu. As amigas não ligavam mais. Os convites para eventos cessaram.
E as revistas de sociedade que antes disputavam suas fotos, agora publicavam artigos analisando sua queda espetacular. A solidão forçada a fazia refletir, pela primeira vez, sobre o vazio de uma vida construída apenas sobre aparências. Conceição, que inicialmente pensara em buscar outro emprego após o escândalo, decidiu ficar. Sua relação com a família Vasconcelos havia mudado fundamentalmente. Não era mais apenas uma funcionária, mas uma amiga, uma confidente, uma parte essencial daquele lar. Gustavo ofereceu a ela um cargo na fundação, reconhecendo sua inteligência e intuição aguçada, mas Conceição preferiu continuar na mansão, ao lado de Dona Teresa. Meu lugar é aqui, explicou ela, cuidando de quem sempre valorizou meu trabalho e minha presença. Uma tarde, 6 meses após os eventos que haviam transformado suas vidas, Dona Teresa e Conceição estavam no jardim, quando um novo visitante chegou à mansão. O neto de Dona Teresa, filho de Gustavo de seu primeiro casamento, que estudava no exterior e voltara ao Brasil após saber do ocorrido. "Vovó", exclamou o rapaz de 20 anos, correndo pelo jardim com o entusiasmo de quem ainda guarda a criança dentro de si, abraçando a idosa com carinho. "Por que não me contaram antes? Eu teria voltado imediatamente." "Era exatamente por isso que não contamos, Lucas", respondeu ela, sorrindo enquanto acariciava o rosto do neto. "Seus estudos em Londres são importantes. Além disso, quando tudo aconteceu foi tão rápido, e depois, quando as coisas se acalmaram, seu pai achou melhor esperar o fim do semestre." "Ainda assim, vovó, pensar que aquela mulher fez isso com a senhora. Nunca gostei dela, sabia? Havia algo nos olhos dela que não combinava com o sorriso. Sempre foi um menino perceptivo", comentou Dona Teresa orgulhosa, "igualzinho ao seu avô." O jovem cumprimentou Conceição com o mesmo carinho, surpreendendo-a com um abraço caloroso. "Papai me contou tudo o que você fez, Conceição. Você salvou minha avó. Nossa família nunca esquecerá isso." Conceição sentiu o rosto corar com o reconhecimento sincero. "Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria." "Lucas." "Não", interrompeu Dona Teresa, segurando a mão de Conceição. "Você fez o que poucos teriam coragem de fazer. Enfrentou alguém poderoso para defender uma verdade incômoda. Isso é raro neste mundo de conveniências." À noite, com a mansão agora preenchida pela energia renovada que Lucas trazia, Gustavo reuniu todos na sala de estar. O piano, silencioso desde a partida de Helena, voltou a ser tocado por Lucas, enchendo a casa com melodias que falavam de esperança e recomeços. Na parede, onde antes havia um retrato imponente de Helena, agora estava uma fotografia simples de Dona Teresa em seu jardim, cercada por suas flores, um lembrete diário das prioridades reajustadas daquela família. "Sabe, mãe", comentou Gustavo baixinho, enquanto observavam Lucas tocar, "acho que finalmente entendi o que a senhora sempre tentou me ensinar." "E o que seria?" "Que a verdadeira família não se constrói com nomes ou fortunas, mas com lealdade, respeito e amor genuíno. Que as aparências podem ser a maior armadilha para um coração descuidado." Dona Teresa sorriu, seus olhos brilhando com a sabedoria de quem havia atravessado tempestades e encontrado a paz no outro lado. "Melhor tarde do que nunca, meu filho." Conceição, sentada ao lado deles, sentia-se parte daquele momento, daquela família. Sua vida havia mudado profundamente. Não apenas porque Gustavo insistira em aumentar consideravelmente seu salário e lhe dera um pequeno apartamento próximo à mansão como presente, mas porque agora era vista e ouvida como nunca fora antes. No jardim, as begônias floresciam vibrantes sob o luar carioca. A mansão Vasconcelos, outrora palco de mentiras e traições, agora respirava autenticidade. As aparências já não importavam tanto quanto a verdade, por mais dolorosa que tivesse sido o caminho para alcançá-la. E enquanto a noite descia sobre o alto da Boa Vista, Conceição, de sua janela, observava as luzes da cidade ao longe. Um lembrete de que mesmo nos lugares mais sombrios há sempre possibilidade de luz. Assim como no terreno baldio onde Dona Teresa fora abandonada, agora transformado em um projeto de horta comunitária pela nova fundação, um símbolo perfeito de como até os lugares mais desprezados podem ser transformados quando tocados pelo cuidado verdadeiro. Na biblioteca da mansão, Gustavo encontrava-se com Mariana,
para discutir os novos projetos da fundação. O que começara como uma relação profissional evoluía lentamente para algo mais. Uma conexão baseada em valores compartilhados e admiração mútua, não em aparências ou conveniências sociais. Diferente de Helena, Mariana não usava joias caras nem falava com sotaque estudado. Seu valor estava na autenticidade com que tratava cada pessoa, independente de sua posição social. Dona Teresa, do seu quarto, ouvia a música do piano e as risadas que vinham da sala. Pegou o pequeno diário onde havia começado a registrar suas reflexões após o trauma vivido, uma forma de terapia que sua médica recomendara. Na página daquele dia escreveu: "Quando Helena me deixou naquele lugar terrível, pensei que fosse o fim. Mas descobri que finais podem ser começos disfarçados. O que ela planejou como minha destruição acabou sendo a salvação da nossa família. Às vezes, precisamos tocar o fundo para encontrar forças para nadar até a superfície." O tempo continuaria seu curso, as feridas gradualmente cicatrizariam, e a vida, em sua infinita sabedoria, seguiria seu caminho, agora mais autêntica, mais humana e infinitamente mais real. E as begônias do jardim, testemunhas silenciosas da transformação daquela família, continuariam a florescer, temporada após temporada, lembrando a todos que, como elas, também pessoas podem renascer depois das estações mais difíceis. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Teresa, Conceição e Gustavo tenha tocado o coração de vocês. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras narrativas brasileiras que exploram os laços familiares, lealdade e redenção. Encontre-a clicando aqui do lado. Se essa jornada pelo Alto da Boa Vista Carioca despertou algo em você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que revelam a complexidade da alma brasileira. E você? Já viveu ou testemunhou uma situação onde a verdade precisou vencer as aparências? Conte-nos nos comentários